Olá, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este momento de oração. Hoje, excepcionalmente, essa apresentação não está sendo transmitida ao vivo, ela está sendo gravada. Temos um compromisso assumido anteriormente que não nos permitia estar ao vivo na noite de hoje. Então, estamos gravando excepcionalmente. A partir de quinta-feira, nós retornaremos às apresentações ao vivo sem nenhum problema, se Deus quiser. Mas hoje, então, nós temos essa reunião de forma gravada. E temos uma participação especial. A Rosimar vai apresentar para vocês também uma reflexão, uma devocional para o nosso momento de oração. Como essa apresentação está sendo gravada, nós não vamos ter o chat ao vivo que sempre temos, mas você pode mandar os seus pedidos de oração para o meu WhatsApp, para o WhatsApp da Rosimar, ou para alguns dos grupos da igreja que nós temos participação, para que nós possamos depois divulgar no grupo principal, que é aquele grupo de notícias que vocês recebem sempre as informações oficiais da nossa igreja. Então, que Deus nos abençoe. Vocês vão ter agora uma participação musical com a nossa irmã Neide, que gravou para nós um prelúdio musical, e logo após a Rosimar vai fazer essa reflexão. Que Deus nos abençoe e até quinta-feira, se Ele assim nos permitir. Olá pessoal, hoje sou eu aqui com vocês. Mário me pediu para fazer a devocional dessa noite e eu fiquei muito feliz com o convite, agradecida a Deus pela oportunidade. Espero em Deus que todos vocês estejam bem. Eu separei para a nossa meditação uma leitura que está em Lucas, livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 18. Lucas 17, versículos de 11 a 18. Diz assim a palavra de Deus: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9?
Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que teu Santo Espírito venha, ó Deus, a agir em nossas vidas para que possamos colocá-la em prática. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu separei essa leitura porque eu tenho andado pensando em algumas coisas relacionadas às famílias. Eu me preocupo muito com as famílias, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente sabe que alguns hábitos modificaram, né? Algumas famílias, os pais saíam cedo para trabalhar, um ia para um canto, outro ia para outro, as crianças para a escola, os jovens às vezes para a faculdade, para o trabalho, mas a rotina mudou com essa pandemia. E agora a gente tem várias famílias com as pessoas todas dentro de casa, os pais trabalhando dentro de casa, os filhos estudando dentro de casa, e os dias vão passando. E eu, com essa preocupação minha, eu lembrei de uma frase que eu guardo comigo, que eu gosto muito dela, porque ela diz assim: nada mexe mais conosco do que quando alguém mexe com nossa família. A família é um bem muito precioso para cada pessoa, principalmente para quem ama ao Senhor, sabe do valor que a família tem, né? E quando eu comecei a lembrar dessa frase, eu lembrei também de algumas famílias da Bíblia. Família de Adão e Eva, a família do Abraão, do Isaac. E se a gente fosse pensar em mais algumas, relembrar algumas aqui, eu acho que a gente poderia chegar a uma conclusão sobre elas. É que nenhuma delas é perfeita. Então, é preciso a gente lembrar o seguinte: a minha família também não é perfeita, nem a sua. Nós não temos na Bíblia famílias perfeitas. Também não temos em nossas casas famílias perfeitas. E por causa disso, eu gostaria então de trazer para nós duas lições importantes. A primeira lição, ela diz que nós devemos ser gratos por nossa família. Nós devemos sempre agradecer a Deus pela nossa família. A nossa família é um presente que Deus nos deu. E muitos de nós estamos sendo ingratos com a nossa família. Nós reclamamos, encontramos 1000 motivos para reclamar, para achar defeito, para estar sempre murmurando contra a nossa própria família. Então a palavra de Deus nos trouxe à memória essa história que nós fizemos a leitura em Lucas, para dizer para nós que nós não devemos ser ingratos. Se o Senhor nos deu a nossa família, nós devemos olhar para ela e ver todas as possibilidades que o Senhor viu quando Ele nos deu. A gente enxergar a nossa família com os olhos de misericórdia, de amor, com os olhos do próprio Jesus, né? Que olha para cada um de nós, que apesar dos nossos defeitos, nos ama. Então é esse olhar, o olhar de gratidão que nós devemos ter para com a nossa família. Nós não devemos ser ingratos com Deus, igual aqueles homens, aqueles 9. Eles ficaram tão felizes, eu acredito, que eles esqueceram quem que foi o alvo daquela felicidade, quem que foi assim, quem que eles deveriam agradecer, né? Eles esqueceram e não voltaram para agradecer. Então nós não podemos agir assim.
o Senhor nos deu uma família, nós devemos olhar para ela e agir como aquele que voltou e dizer: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa família que o Senhor me deu. Então valorize sua família, ame sua família, agradeça a Deus por ela. Essa é a primeira lição que eu gostaria que você guardasse nessa noite. Agradeça a Deus por sua família. E também a segunda lição: não busque perfeição na sua família. Olha, eu não sou perfeita. Você não é perfeito. E por que é que muitas vezes nós queremos perfeição do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos? Por que é que nós queremos que os outros façam tudo certinho, se nós mesmos não conseguimos? Então é preciso aprender essa lição bem valiosa. Não busque perfeição na sua família. Você vai se decepcionar. Você vai trazer muitas tristezas ao seu próprio coração e ao coração daqueles que moram com você no seu lar. Seja seu esposo, seja quem for que more na sua casa. Olhe com esses olhos de misericórdia, com os olhos de gratidão a Deus por todos que moram com você, por todos que estão juntos com você, dia a dia, né? Na lida diária, e que você procure sempre não esquecer essas lições, essas duas lições, de ser grato e também de não buscar perfeição. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor nos ajude a, como servos de Deus, cidadãos do reino de Deus, a buscar uma vida que glorifique a Deus. E isso começa no nosso lar. O nosso lar deve ser o exemplo para aqueles que não são cristãos. Exemplo de quê? Exemplo de perfeição, Rosimar? Não. Exemplo de perdão, de misericórdia, de amor, de compaixão e de gratidão. Eu desejo que sua família, ela seja abençoada por Deus e que você não se esqueça de agradecer a Deus por ela. Fiquem com Deus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no
céu.